pessoal, tudo bem com vocês? Joia! Falando nisso, não deixe de dar o seu joinha no vídeo. Pedi já do começo, né? Peço mesmo, não nego. Vamos lá, gente! Seguinte, direto ao assunto, porque eu não sei nem como começar esse vídeo, sério. Sabe aquela sensação de vergonha alheia? Pois é, mais ou menos essa, assim, sensação a respeito desse vídeo, porque vamos direto ao assunto? Príncipe Charles e Camila teriam um filho secreto? É verdade isso? Bom, é, então, né? Bom, um homem chamado Simon Durante Day, de 55 anos, ele está tentando desde 2005 provar que sim, né? E está cada vez mais assim reunindo provas que sim, 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 enfim, vamos ver que provas são essas, né? Bom, Simon nasceu na Inglaterra, mas mora hoje na Austrália, e ele defende sim a teoria que ele é o filho secreto do príncipe Charles e da Camila. Ele seria fruto de um romance entre os dois. Ele, então, na época, com 17 anos e ela com 18. Bom, que Charles e Camila têm uma longa e complicada história de amor, isso todo mundo sabe, né? Quem conhece a história deles sabe. Mas daí, esconder um filho, aí eu já acho que é too much, assim, né? Mas segundo declarações de Simon, ele só não acredita que é filho de Charles e Camila, como também acredita que Diana, a princesa Diana, sabia da existência dele. E mais, ele diz que acredita que ela pretendia levar o caso a público pouco antes de morrer, hein? Será que é por isso que daí mataram ela? Não sei, na cabeça dele talvez. Mas quais são as provas que Simon tem? Vai, que vamos ver as provas, né? Ok, Simon, quais são as provas que você tem que você é filho de Charles e Diana? Diana não, Charles e Camila. Se bem que, gente, fazendo a pesquisa desse vídeo aqui, né, vendo que a história do Simon, eu vi que tem até teorias que existe uma filha do Charles e da Diana. Pois é, gente, pois é. Teria um filho, uma filha mais velha do que o William, filha da Diana. E olha como chega ao ponto da história ser assim mirabolante. Resumindo a ópera, quando a Diana ia casar com o Charles, a rainha pediu uma prova que ela não teria problema em gerar uma criança. Então aí ela fez assim como se fosse uma inseminação artificial, ok? E da Diana e o Charles. E o embrião ficou lá, ok, deu certo, eles têm capacidade para reproduzir, então descarta lá o embrião e vamos para prática em si, né? Só que não, sei lá, alguém pegou esse embrião, colocou na esposa de uma dessas pessoas que trabalhavam nessa empresa que fez, né, a simulação lá da fertilização in vitro. Não foi a Diana em si que deu à luz a criança, mas uma pessoa que teve, né, o óvulo inseminado, e daí Ai, meu Deus, é cada história, olha que. Enfim, vamos em frente, Gisele. Foca, foca, foca. Existe essa história, hein? Se vocês procurarem, vocês vão ver. O nome dela é Sara, se não me engano. E, enfim, vamos lá. Foca, foca, foca. Vamos falar um pouquinho do Simon, né? Da relação que ele tem com a família real. Afinal de contas, segundo ele é filho de Charles e Camila, né? Então, o Simon nasceu em 5 de abril de 1966 na Inglaterra. Eu não achei a informação de como que o Simon foi parar lá na Austrália, tá? Mas enfim, vamos em frente. Bom, aos 8 meses de idade, ele foi adotado por um casal local. E os seus avós adotivos, segundo ele, trabalhavam para a rainha e para o príncipe Philip. Sua avó trabalhava na cozinha e o seu avô era jardineiro. Segundo ele, sua avó muitas vezes falava que ele era filho da Camila e do Charles. Nas entrevistas que eu vejo, né, ele querendo mostrar as evidências, ele no meio da entrevista ele fala: as evidências falam por si, né? Evidências. Que evidências são essas? Pois bem, fotos. Ele postou em suas redes sociais a foto do seu filho Liam, ao lado da foto da rainha quando era jovem. E ele acredita em uma semelhança surreal, assim, sabe? Fora do normal. Ele sabe, na cabeça dele, eles são simplesmente gêmeos, praticamente. Ai, e, né, assim,
Muitas pessoas escreveram pra mim pra eu fazer esse vídeo, mas ai, sabe quando você não tá confortável em fazer esse vídeo? Porque assim, como que a gente vai falar a respeito disso? Porque particularmente eu acho que não tem nada a ver, nada a ver. O que que você acha? Ai, que pena que esses comentários aqui do YouTube estão cancelados, porque sério, eu gostaria muito de saber o que que vocês estão achando dessas fotos. Se quiser escrever pra mim, você já sabe, né? Lá no Instagram Grande Londres, porque aqui os comentários estão cancelados. Bom, mas se uma foto não foi suficiente, de repente, para a gente comparar, né, a fisionomia de um com o outro, vamos lá para uma outra foto? Vai que, né, de repente outra foto melhor. Vamos lá. Tem essa foto aqui também, que eu acho que é outro filho do Simon, e tem a foto também do próprio Simon, jovem, para mostrar, né, a sua semelhança física com a Camila. Eu acho que dentre as 3 fotos, na verdade, eu acho que essa que é a mais parecida, para ser bem sincera. O que que vocês acham? Como dizer assim, de uma forma não ser, né, afinal de contas é o sentimento de uma pessoa, né, que está procurando pelos pais biológicos, vamos dizer assim. Mas eu acho que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas quem sou eu na fila do pão, né? Ele acha que tem a ver sim, e muito. Porque por conta dessas evidências, ele tá indo para os tribunais para tentar sim um teste de DNA. Bom, surpresa zero, né? Nenhuma que nem Charles, nem a Camila, nem ninguém da família real respondeu a essa reivindicação de paternidade e maternidade. Então, sério, dá um sentimento bem ruim, assim, bem de pesar mesmo assistir essas entrevistas com ele, porque os jornalistas, eles chegam até, assim, eles são muito diretos, assim, eles perguntam na cara, pá, assim, sabe? Por que que nós devemos acreditar em você, Simon? E aí fica aquele constrangimento no ar, assim, porque, sabe, os próprios jornalistas, você vê que eles não estão acreditando, né, mas como é um cara que tá fazendo muito fuzuê aí na mídia, isso gera, querendo ou não, notícia, né, tudo que tem a ver com a família real acaba vendendo. Tem muito programa dando espaço para o Simon, sim, tanto aqui como na Austrália, né. Eu tenho uma entrevista que eu vi assim, quando surgiu essa história, e aí eu vou deixar na descrição a parte dessa entrevista que teve com o Simon, tá. Foi uma das entrevistas que eu assisti que eu falei assim: "Ai, que vergonha alheia, coitado", né, ou não, não sei, não sei, não sei. Mas enfim, fica aquele constrangimento no ar quando você assiste, porque eles chegam na cara dura e falam assim: "Por que que a gente tem que acreditar em você? Você nasceu em 1965". E a história que todo mundo sabe é que Charles e Camila se conheceram no começo da década de 70, em uma partida de polo, pelo menos todo mundo fica sabendo, né. Nessa entrevista, inclusive, o entrevistador pergunta para o Simon quando que a crença, né, tipo assim, quando que ele começou a acreditar que ele poderia ser o filho do Charles e da Camila. E aí ele começou a pensar nisso em 1994, quando o seu primeiro filho nasceu com olhos azuis, segundo ele, né. E aí a esposa dele questionou de onde teria vindo esses olhos azuis. Bom, aí já no começo da entrevista ele fala isso, eu já, ai meu Deus, acaba a entrevista, né, porque assim, ele diz que na verdade, porque assim, a Camila e o Charles, os 2 têm olhos azuis, então, né, segundo a biologia, né, eles teriam que ter filhos com os olhos não castanhos, ele tem um olho castanho. E aí o que que aconteceu? Quando ele teve um filho de olho azul, o o Simon disse que na verdade o olho dele era azul. Hum, Só que com 8 anos de idade, mudaram a cor do olho dele. Tipo, what? Pois é, exatamente isso. E aí ele fala que ele lembra quando ele era jovem, que ele tinha muito problema na íris, que ele era super sensível. Então, na cabecinha dele, ele foi, sei lá, tipo, teve alguma coisa que alguém pegou ele e mudou a cor do olho dele, que é castanho hoje, mas ele nasceu com o olho azul. E outra coisa também que mudaram foi o formato dos dentes. Eles, tipo, lixaram o dente, pelo que eu entendi. Ai, é uma loucura, assim, sabe? Mas enfim, olhos e arcada dentária mudaram completamente para quê? Para evitar a identificação dele. Daí, em 1998, quando a avó dele
estava morrendo, ele teve uma conversa muito séria com a avó, né, porque como ela sempre dizia que ele era filho da Camila e do Charles, ele foi lá e conversou com ela sério mesmo, tipo assim: "Vamos colocar os pingos nos is, eu sou filho do Charles e da Camila mesmo", e diz que a senhora lá disse: "Sim, meu neto, você é filho da Camila e do Charles". Ai, e aí em todos os lugares, em jornais ou entrevistas que ele dá na televisão, ele afirma que ele tem lembranças muito claras de quando ele era bem pequeno, de ter sido levado a várias casas, assim, grandes, bem chiques, né, bem, assim, de pessoas ricas, né. Ele foi levado para essas casas para, né, encontrar com a sua mãe biológica. Uma mulher que ele acredita que era a Camila. Então diz que quando ele era pequeno, né, os pais adotivos fizeram ele se encontrar várias vezes com a mãe biológica. Mas, né, assim, na cabeça dele era a Camila, mas, né, ninguém sabe quem era realmente essa mulher ou se realmente existiu essa história. Como que ele vai provar isso, né? Daí nessa entrevista, né, aquela história, nada está tão ruim que não possa piorar. Os, né, produtores ali desse programa convidaram um jornalista e comentarista da família real, Robert Jobson. E óbvio, daí os apresentadores perguntam: "E aí, né, Robert, o que que você acha dessa história?" Daí ele fala: "Uau, que história, né?" Aquela coisa assim: "Ai, que saco, o que que eu tô fazendo aqui?" Mas aí ele responde de cara, assim, que ele achava, em primeiro lugar, que as datas não batiam, que segundo ele, o Charles e a Camila teriam sim se conhecido no começo dos anos 70. O que ele falou nessa entrevista eu achei bem interessante, que segundo ele, realmente eles não se conheceram numa partida de polo, como geralmente é divulgado em tudo que é lugar, mas eles se conheceram, na verdade, na festa de uma amiga em comum deles, né, chamada Lúcia. Nessa festa que eles teriam se conhecido no começo dos anos 70. E aí ele diz mais. Que nessa época, né, que o Simon teria sido concebido, né, tipo, ele nasceu com 17, mas foi concebido com 16 anos, digamos, o Charles teria. Esse comentarista, né, da família real, ele disse assim, que ele acredita, conhecendo a história do Charles, que a coisa mais danadinha que Charles teria feito nessa época era ter, sei lá, tomado um cherry brandy, que é uma bebida doce, sabe, a marula, assim, essas coisas, tipo, nossa, isso é a coisa mais, provavelmente, de, sei lá, note que ele teria feito. Claro que jovens com 16 anos já podem ser pais, sem dúvida nenhuma. O que ele quis dizer, na verdade, é assim, que Charles, nessa época, com 16 anos, a vida dele era muito voltada mesmo, era para os estudos. E querendo ou não, Camila não era muito conhecida na época, mas ele era. Então, qualquer pessoa que chegasse perto dele e ele tivesse algum tipo de relacionamento, óbvio que ia para mídia. E a Camila só foi, né, a partir de 1970 que tiveram conhecimento dela. Então, é praticamente impossível que eles tenham tido um filho, né? Em 1965. E aí ele disse de um jeito bem encabulado, assim, né? Que não, ele não achava nada parecido as fotos que ele mostrou ali como evidências, né? E que também outra coisa, não seria o último caso, porque terão outros com certeza, de pessoas que se dizem filhos ilegítimos de membros da família real. Dá vontade de escorregar pela cadeira e para falar, ai gente, chega. Quando ele começa a falar a respeito dessa história, né, que o Simon mudou de cor, mudaram a cor do olho dele, na verdade, né? E aí ele fala assim: essa história de mudança de cor, cara, é tipo meio James Bond. Desculpa, mas eu não acredito em nada do que você tá falando, né? E aí, quando ele começa a falar isso, pronto, começa a chacota, né? Porque ele diz que a avó dele mesmo falava um monte de coisas e que ele não podia levar em consideração tudo que a avó dele falava. Então. Ele tava falando assim: "Ô, Simon, tua avó falou um monte de coisa e você tá acreditando em tudo que ela fala?" Quando deram daí a vez para o Simon falar, daí ele começa a dizer essa história que o Charles e a Camila só se encontraram na década de 70 era rubbish. "Ah, é lixo isso aí que vocês estão falando, sabe? Isso aí é lixo que você tá falando, que eles só se encontraram na década de 70." Daí pronto!
Pá! 1, 2, o programa virou, assim, realmente, praticamente o programa do Ratinho. Porque daí os 2 começaram a falar alto, esse Robert, ele começou a falar: "Rubbish nada, esse é meu trabalho de 2 anos de investigações de não sei o quê", porque ele realmente é autor de livros, né, ele não é de achismo, ele não é o Grande Londres, entendeu, que vem aqui conversar a respeito porque gosta do assunto. Não, ele realmente estuda o assunto e ele é praticamente ele tem até um livro do Príncipe Charles, então ele não é pouca coisa. E aí o programa do Ratinho estava feito, só faltava alguém vir com o papel do teste de DNA do Charles falando se ele era o pai ou não. Não, nunca vai acontecer isso, né. Se não bastasse o Simon gritando e o comentarista gritando do outro lado, a mulher do Simon começou a gritar também, só que não dava pra entender o que que a mulher falava, e aí cancelaram o áudio, né, deles. Mas assim, foi realmente esquece vergonha alheia tá aqui, o que que é? Acima, não sei. E aí uma coisa que esse jornalista falou, o Robert Johnson falou, né, é verdade. Ele disse que não é a primeira vez que isso aconteceu com a família real. Outras pessoas já reivindicaram um teste de paternidade ou maternidade. Um homem, por exemplo, chamado Robert Brown, acredita que a princesa Margaret, irmã da rainha Elizabeth, deu à luz secretamente em 5 de janeiro de 1955. Ele afirma que foi enviado ao Quênia para ser criado, porque na época a princesa não era casada. Margaret casou-se em 1960 depois, né? E aí ali em diante que ela foi ter os seus filhos, pelo menos os legítimos, né. Mas se por alguma razão, sei lá, Simon, vamos dizer assim, conseguiu provar que é filho mais velho do Charles, e ele é o filho mais velho, não o William, o que que acontece? Quem seria então o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico quando Charles morresse? Caraca, são tantas perguntas assim que chega a dar um nó na cabeça assim, né. Mas vamos lá, vamos tentar explicar. Bom, pelo que eu pesquisei, um filho ilegítimo exclui automaticamente a pessoa da linha de sucessão. Portanto, se Charles tivesse um filho ilegítimo, William estaria garantido na fila esperando por seu lugar ao trono. Mas, no caso, né, do Simon, não seria um filho ilegítimo fora do casamento, seria um filho ilegítimo no casamento, né? Porque Camila é a esposa do Charles e o Simon seria filho dos dois. Então, nesse caso, gente, a resposta é óbvia. A resposta é não sei. Eu acredito que embora, né, tenha essa dança das cadeiras, assim, esses movimentos, rei morto, rei posto, e não para, e um assume o outro, né, um morre, o outro assume já em seguida, então tem essa dança das cadeiras, mas quem para a música, coloca a música, é o parlamento, não tem um sem o outro. Então, eu acho que o parlamento no final é que decidiria a sucessão, se um filho ilegítimo, como Simon, por exemplo, teria direito à linha de sucessão, assim. E mais, né? Não seria tão simples assim, ah, ok, sou filho, agora eu assumo. Não, não é bem assim. Então, acho que teria que ter o aval do parlamento e também qualquer mudança na sucessão teria também que ser negociado com os países do Commonwealth. Então, eu acho que o trono do William está garantido. O que que você acha disso tudo? Você acha que Simon pode ser filho de Charles e Camila? A respeito do Simon, ele quer só atenção ou ele está realmente lutando por algo que ele acredita de verdade? Será que ele acredita mesmo que o olho dele foi modificado? Que era azul e ficou castanho? A história dele é muito nebulosa e sem nada realmente de concreto. Vai que a foto é parecida. Ai, gente, por favor, né? Faz de conta que é verdade, ok? Porque assim, então a rainha, né, que provavelmente com certeza na época estaria sabendo da história, porque é a mãe do Charles, né? Então, assim, ok, a rainha ia deixar, sim, a criança aos cuidados de uma pessoa que conheciam a rainha, sabiam de todas, né, a história, para saber que no futuro eles sim poderiam reivindicar o que quer que fosse, ou o escândalo vir à tona. Se acontecesse, se fosse verdade, se eles quisessem realmente esconder, porque, gente, vamos abrir um parênteses aqui também. Existe alguns casos de crianças que ou nasciam
sei lá, não estudei isso a respeito exatamente, mas eu com algum retardo mental, ou com alguma dificuldade, ou com, sei lá, um autismo severo, digamos, eles escondiam, eles mandavam para as instituições. Tem um episódio no The Crown que mostra isso. E isso não é, sabe, fofoca de tabloide. Isso é real, isso é real. O irmão mais novo do pai da rainha Elizabeth, por exemplo, ele morreu com 13 anos, se eu não me engano. Mas ele foi uma criança que realmente sumiu, assim, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu. Só que os tempos eram, né? Assim, não tinha, né, como hoje, tudo, que a mídia tá em cima, né? Imagina sumir com uma criança do nada. Não. Então, assim, era muito mais fácil isso antigamente. Hoje em dia, isso não rola, né? Bom, enfim, se ele tornar público, né, evidências melhores que essas, né? Porque essas evidências, me perdoe, mas tá muito fraquinho, mas muito fraquinho. Eu posso até mudar de ideia, mas até então eu acredito que, né, ele só pode estar acreditando na própria mentira, né? E o pior de tudo é achar, de repente, que ele pode ser o segundo na linha de sucessão ao trono. Quem sabe ele tá pensando nisso, será? Gente do céu, alguém avisa esse homem que ele não tem direito ao trono, mesmo que ele prove. Porque assim, vamos considerar milagrosamente que ele conseguiu provar que é filho da Camila e do Charles. Então, no máximo que ele vai ser herdeiro são dos bens particulares do Charles e da Camila. Mas nada, nada, nada que tenha relação com a monarquia, né? Porque ai, gente, que confusão. Se você sabe mais do que eu, me escreve, tá bom? Vamos conversar. Eu vou adorar saber mais informações a respeito, vamos trocar figurinha, enfim. Pena que os comentários aqui estão cancelados, né? Mas se você quiser falar comigo, você sabe. Lá no Instagram Grande Londres. Putz, né, esse vídeo eu queria muito que você escrevesse para mim mesmo, mas, né, se eu não dar aqui, então me escreve lá no Grande Londres que tá valendo. E é isso aí, gente. Gostou do vídeo? Espero que sim. Não deixa de dar um joinha, porque me ajuda muito, gente. Vocês não têm ideia. Muito obrigado pelo joinha que vocês têm. Olha, chuva de joinha que eu tenho sentido, com certeza. Muito, muito, muito obrigado, tá? Não esqueça de se inscrever também aqui no canal e clicar no sinão da Grande Londres, né? O sininho do YouTube que te avisa quando tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então é isso, acho que é isso, né? Um beijão pra todo mundo e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!